política brasileira e talvez a nossa história como um todo passa por um processo delicado de polarização. Nós temos dois projetos antagônicos, adversários, que, mais do que disputar um lugar na narrativa e no coração das pessoas, um quer destruir o outro. Talvez tenha sido sempre assim em alguma medida numa história tão desigual com a nossa, que passou pela colonização e pela escravidão. Quando você tem uma sociedade muito desigual, onde uns lutam para manter o poder e outros apenas para sobreviver, é inevitável que alguns conflitos venham à tona de maneira bastante violenta ou polarizada. De qualquer forma, aqui estamos, nos dias atuais. De um lado nós temos o Lula e do outro, Bolsonaro. Eu sei, nomes que já deveriam ter tirado você aí do vídeo de qualquer forma, mas enfim, acho que não tenho nada a perder aqui fazendo esse canal apenas como um hobby. Esses dois candidatos agora no segundo turno da presidência, e a gente já sabia que seriam os dois nomes escolhidos já há muito tempo atrás, ou pelo menos representantes dessas duas ideias, disputam versões muito diferentes de um mesmo sonho, de sanar as esperanças do povo brasileiro. De um lado, a esperança trazida pelo candidato Lula é de combate à pobreza, à desigualdade e mesmo de voltar a ser feliz de novo como no Brasil dos anos 2000. Uma lembrança de quando o Brasil era uma potência ali, nós éramos a sexta maior economia do mundo, e muitos associados ao crescimento chinês das commodities, né? A gente vendia muito como o nosso parceiro comercial, que passou até os Estados Unidos em exportações. E aí foi um momento de bastante crescimento e oportunidades, etc. Então ele se apoia muito nessa volta de um momento favorável, sendo que a gente sabe que é um pouco mais complexo do que simplesmente uma eleição presidencial para resolver isso. De toda forma, essa é a esperança mobilizada pelo Lula. Do outro, nós temos o candidato Bolsonaro, que mobiliza um sentimento de união baseado na religião e no nacionalismo, como está no seu próprio lema, né, que fala de Deus e de Brasil, como uma coisa capaz de amalgamar os interesses, e nesse sentimento de união pela nacionalidade e por Deus, ou seja lá como for, nós seremos capazes de resolver os problemas. Entra aí também a questão do combate à violência urbana, que é uma das grandes bandeiras dele desde quando ele era deputado federal, e de combate à corrupção. Independente disso ser meritoso ou não, assim como no candidato Lula, essas são as esperanças mobilizadas. Acabar com a fome, acabar com a corrupção, acabar com a desigualdade, unir as pessoas e, enfim, acabar com a mentira da desigualdade. São essas as esperanças mobilizadas por um e outro candidato. Mas um problema fica muito claro na nossa cabeça. Será que eles serão capazes de alguma forma, atender essas expectativas de seus eleitores? Não falo nem dos eleitores que vão ficar decepcionados, porque numa polarização a preocupação é essa, e as pessoas que não forem atendidas? Afinal ele tem que governar para o país inteiro, não só para quem votou nele. Mas eu falo especificamente das pessoas que ganharem. O que vai acontecer quando o eleitor do Lula descobrir que ele não vai poder ser capaz de trazer o Brasil feliz de novo? O que vai acontecer quando o eleitor do Bolsonaro, e aí eu acho um pouco mais difícil, mas uma hora a ficha cai, como dizia Laerte, que ele não é capaz de acabar com a violência urbana num decreto, com a bandidagem, com a corrupção, que essas coisas são muito mais complexas? O que acontece quando a esperança acaba? É isso que eu pretendo solucionar no vídeo de hoje. Para começar um pouco na nossa trilha do pensamento, eu gosto de voltar um pouco aos filósofos antigos. Talvez nem tão antigos, né? Depende da sua medida do tempo. Às vezes eu falo para os meus alunos alguma coisa que aconteceu há 100 anos atrás e falo como se fosse, aconteceu há pouco tempo, aconteceu ontem, e para eles já é bastante. Às vezes 10 anos atrás para eles também já é um bom tempo. Estou falando mais especificadamente de Thomas Hobbes, do século XVI. Não é necessariamente tão antigo assim, porque ele é do começo da modernidade, quando nós começamos a pensar no papel do Estado. Essa palavra talvez você não esteja familiarizado, ou se confunda, né, com Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, mas Estado se confunde e tem muito a ver com a ideia de que a gente tem no senso comum de país. Estado são os funcionários públicos, são as leis, são os tribunais e, é claro, é o governo que opera essa máquina. Pense no Estado como a máquina, o carro e o presidente, os deputados como os pilotos dessa máquina, que vão operar essas engrenagens e caminhar de um lado ou para o outro. Hobbes se debruçava sobre a questão do porquê existe um Estado, ou mesmo justificando a sua necessidade. No caso ele está falando do Estado absolutista, onde você tem um rei, que ele é super poderoso, né? Ele é respeitado por toda a estrutura do Estado, ou como dizia Luís XVI, o Estado sou eu, né? L'état c'est moi. Ou seja, uma pessoa que simboliza toda essa força coercitiva do Estado, de criar leis, de prender as pessoas que não respeitam, de puni-las
de extrair os bens das pessoas na forma de impostos e redistribuir isso da forma como ele quiser. A ideia de que uma pessoa é capaz, e depois a gente vai mudar na democracia para um conjunto de pessoas eleitas que são capazes de pegar o dinheiro e controlar a vida das pessoas. Por que a gente aceita isso e não vive simplesmente livres uns com os outros, fazendo bem o que nós entendemos, colhendo frutinhas na floresta como faziam nossos antepassados? A frase famosa de Hobbes é: o homem é o lobo do homem. Nós não temos predadores naturais, porque nós somos racionais, nós somos inteligentes, nós somos capazes de tudo. Somos capazes, inclusive, da autodestruição. Se todos fazem aquilo que bem entenderem, as pessoas vão entrar numa guerra de todos contra todos. Um vai querer tirar as coisas do outro, a propriedade privada é impossível e não há nenhuma chance de convivência. Então, para nós podermos viver em segurança mútua, é necessário ter uma coisa acima dos seres humanos. Thomas Hobbes vai chamar essa pessoa, esse ser, essa criatura que é o Estado, que são as leis, o governo, etc., o rei absolutista, de Leviatã, um monstro bíblico. A gente precisa de algo que seja acima dos homens, de uma autoridade, de algo que esteja acima do juízo comum, de apenas a gente decidir o que é certo e errado na nossa cabeça. Se justificava o rei como essa autoridade por uma teoria do direito divino, como se Deus estivesse em contato direto com os reis e a eles informasse os valores. Hoje nós temos a democracia, que também está bem questionável como o Deus que falhou, né, como é colocado em algumas obras, mas de toda forma nós confiamos. A pessoa que é eleita, ela vai simbolizar os interesses das pessoas de alguma forma e proteger as nossas questões. E como essa pessoa governa? Seja essa pessoa eleita, ou seja essa pessoa iluminada por Deus, como é colocado no direito divino, por que a gente aceita que haja um presidente, que haja um rei? Por que a gente não abraça aquele ideal dos ANCAPs, né, dos anarcocapitalistas, de que todo imposto é roubo, que não existe necessidade de Estado, que a gente pode se autogovernar? Porque os reis, os presidentes, os deputados, eles mobilizam uma coisa muito importante. Duas, na verdade. Primeiro, o medo. Nós temos medo do que vai acontecer se nós tivermos essa liberdade restrita, da guerra de todos contra todos, como Hobbes dizia. Ele também controla uma coisa muito importante, a esperança. Nós temos a esperança de um mundo de colaboração. Com alguém policiando e controlando os impulsos das pessoas, nós podemos agir livremente. Então o Estado, o governo, os presidentes, os deputados, os policiais, os funcionários públicos, os impostos, eles estão aí porque eles têm nas mãos duas coisas importantes: o medo que nós temos de governarmos a nós mesmos e a esperança de um mundo melhor se todos cumprirem o seu devido trabalho, certo? Então seria essa a questão. E você pode até achar, tá, vamos destruir o Estado, vamos lutar contra o Estado, fazer uma revolução, seja como ANCAP ou como anarquista tradicional, né, mais aliado à tradição socialista, né, não que um tenha a ver com o outro, eles estão mais associados a uma luta anticapitalista, né, isso que eu quis dizer. Mas a luta contra o Estado também tem a ver com esperança. É o medo do Estado destruir a sua vida e a esperança de que destruindo o Estado, você vai ter uma vida melhor. E se existe esperança duas vezes, assim como a esperança te controla agora para você fazer tudo o que o Estado quer, a esperança pode te controlar para construir uma realidade ainda pior. Então, de toda forma, a esperança é uma arma. Enquanto houver medo e esperança, nós estaremos nesse ciclo perpétuo de obedecer a uma autoridade e abrir mão da nossa liberdade. E mesmo a luta contra o status quo pode acabar mobilizando esperança e medo e a gente vai estar sempre preso a isso. Essa ideia é um pouco complexa, do porquê a esperança é uma coisa ruim. E aí a gente precisa voltar um pouco mais, aí sim de vez aos antigos, voltando ao mito de Pandora. Pandora tem uma função, e quando você vai ver a história, muito óbvia na criação de um mito da mulher na visão dos gregos antigos. No caso, ela foi uma criação de Zeus, com a ajuda dos seus irmãos deuses também, para enfeitar essa bela criação, de uma mulher encantadora, uma mulher curiosa, uma mulher bonita, bem vestida, com inteligência e com curiosidade colocada como uma coisa ruim, uma mulher sedutora. Aquela visão de uma mulher que pode levar o homem a sair do caminho. A similaridade com Eva aí aparece bastante notável. Pandora é então entregue por Zeus e pelos outros deuses à Terra, onde você tem dois titãs, Epitemeu e Prometeu, que são deuses muito antigos que são renegados por terem ajudado a humanidade. No caso, Epitemeu por ter criado os animais, por ter criado os homens, e Prometeu por ter ajudado os homens, vendo neles que eram apenas alguns animais desengonçados e sem graça,
a ter pego o fogo dos deuses, que simboliza a inteligência, a perspicácia, o poder de mudar a própria história, e entregue aos homens. Então esses dois titãs, esses deuses renegados que estão aqui na Terra, recebem de presente, e estão em seu poder, de Pandora. Prometeu logo percebe o engodo e diz ao irmão para tomar cuidado com aquele presente, que nada tem de presente, na verdade aquilo pode ser muito bem uma armadilha. Mas o seu irmão, Epitemeu, acaba negando aos seus avisos e se casa com Pandora. E assim eles formam uma união, Pandora e Epitemeu. Como presente de casamento, e os deuses fingem uma união, fingem um laço de trégua entre os deuses, né, já que são todos uma grande família, são imortais, têm a vida inteira pela frente, muitas intrigas são feitas, muitas brigas são desfeitas ao longo da história da mitologia, então parecia ser só mais um desses momentos, oferece um presente de casamento aos noivos. No caso, uma caixa selada que é entregue ao casal. Prometeu de novo, e Epitemeu também atende esse pedido, fala para não abrir a caixa, que obviamente é uma armadilha, agradecem aos irmãos e fim de casamento e boa sorte. Porém, no sono de Epitemeu, o titã adormecido que criou a humanidade, Pandora não resiste à curiosidade, de novo as similaridades com a história de Eva, e abre a caixa. A caixa então aberta solta todos os males do mundo, assim é descrito no mito. Podem ser desastres naturais, a fome, a guerra, você pode interpretar dessa forma. De qualquer jeito, o que nós temos é que a humanidade estava tranquila, estava com o fogo dos deuses nas suas mãos, estava abençoada por esses dois titãs e de repente se vê com uma existência totalmente intranquila. Mas no fundo da caixa, quando eles enfim conseguem fechar a caixa e afastar Pandora da sua curiosidade terrível, resta apenas uma coisa: a esperança. Essa história, ela na superfície, como eu disse, mostra uma certa visão que tem-se da mulher. A mulher como curiosa, como sedutora, como aquela que desvia o homem do bom caminho, né? Porque era uma sociedade patriarcal, então a mulher tinha essa visão secundária. Os gregos podem ser muito bons filósofos, mas em relação a direitos de mulheres, eles estão bem aquém de serem modelos. E também uma outra coisa, que parece uma mensagem positiva, que é: todos os males estão soltos, mas nós temos a esperança. Mas perceba, a caixa entregue a Pandora tinha apenas armadilhas, tinha apenas coisas ruins. Então, se a esperança estava lá dentro, significa que também a esperança é um mal do mundo. E um mal mais perverso, porque ao contrário de todos os outros maus que estão ali, soltos do mundo, prontos para serem combatidos, como a fome, que nós conseguimos lutar contra a fome de alguma forma, como a guerra, que nós conseguimos encerrar a guerra de outra forma, como os desastres naturais, que nós conseguimos construir abrigos ou pelo menos fugir para localidades mais seguras, a esperança ficou no fundo da caixa, dentro de nós. Pelo menos é assim que eu interpreto essa história e é assim que alguns filósofos têm interpretado essa parábola. A esperança, como um mal do mundo presente, está dentro de nós. E por que a esperança é tão ruim? Como eu disse, pela manipulação e pela esperança de um futuro. Você vive nessa projeção, e como nessa projeção você vive, você está sempre suscetível à desilusão. E a solução para isso seria a etapa seguinte desse vídeo. A ideia desse vídeo basicamente vem nessa terceira parte, que é a de uma palestra que eu ouvi do Café Filosófico, que é um programa que passa na TV Cultura, não sei se você conhece, que passa algumas palestras de comentários de palestrantes sobre filósofos, sobre literatura, temas diversos, enfim. E um desses palestrantes, Pierre Zawi, ele falava um pouco sobre os filósofos rebeldes, né, explicando um pouco de maio de 1968. Maio de 1968, se você não sabe, é uma data marcante porque marca alguns protestos estudantis na França e que você vai ter alguns exemplos em todo o mundo. Nos Estados Unidos você tem alguns protestos das universidades contra a guerra do Vietnã e aqui no Brasil você tem os protestos contra a ditadura militar. E você tem o AI-5, né, que é o momento mais crítico da ditadura militar. Então é um momento de esperança, de luta e também de expressão de uma ideia política nova. Nesses protestos, os jovens eles não queriam derrubar um governo e criar um novo. Eles queriam apenas criar ideias, e queriam ideias para hoje. Não uma esperança da criação de um regime melhor. Você tinha, é claro, jovens comunistas dentro de regimes capitalistas, como no caso dos Estados Unidos ou mesmo na França, mas ninguém tinha como lema derrubar tal governante ou fazer aquilo e aquilo outro. Era uma coisa um pouquinho mais diluída.
É um exemplo novo de fazer política, onde você não tem ideologias ou nomes ou estandartes muito óbvios. Você tem duas coisas que o Pierre Isaui vai falar ali bem claramente. No lugar de esperança, você tem a felicidade. Você quer o presente, você quer uma coisa para agora. A esperança é essa projeção para o futuro que pode ser eternamente inviabilizada e carregada de frustração. E do outro, ao invés do medo, daquilo que me atrasa, daquilo que eu temo, que fica com uma sombra parando, você tem o intolerável. Isso eu não gosto. Eu posso não saber que governo eu quero construir, mas eu sei que essa parte é intolerável. Em maio de 68, no caso dos jovens dos Estados Unidos, por exemplo, eles não sabiam que tipo de governo eles queriam construir. Se era para acabar com o sistema parlamentar, o sistema deles político, de democratas e republicanos, se era derrubar o presidente Lyndon B. Johnson, que estava ali naquele período, eles queriam que os Estados Unidos se retirasse da guerra. A guerra era intolerável. No caso da França, de 1968, era uma revolução que a gente chama dos costumes, que era dos mais velhos sobre os mais jovens, que os jovens queriam ter controle sobre o seu destino sem serem oprimidos pelos seus pais, e também da relação das mulheres em relação aos homens. O fim do sexismo, do machismo, né? Que até tem aquela coisa caricata dos sutiãs sendo queimados, quando é uma imagem bastante reducionista de um fenômeno mais amplo. É a questão da pílula anticoncepcional, que está se tornando cada vez mais comum naquele período, e da mulher poder escolher se ela vai ser mãe ou não. Simplesmente uma escolha sobre o próprio corpo, né? A mulher como dona do seu próprio corpo, do seu próprio destino. E algo que não envolve destinos muito complexos nós não vamos tolerar que homens mandem nas mulheres de maneira desigual. Nós vamos aceitar apenas uma sociedade que seja mais igualitária entre os sexos, entre os gêneros. E nos Estados Unidos nós não vamos tolerar uma sociedade que seja propensa à guerra. Mesmo acabada as duas grandes guerras mundiais, os Estados Unidos se metia em outros confrontos militares. A gente pode discutir se maio de 68 gerou um exemplo muito positivo, se eles realmente conseguiram aquilo, se a igualdade de gênero está sequer perto de acontecer, ou mesmo se os Estados Unidos e essa juventude de 68, que agora já é adulta, já é dona de empresa, já faz parte do governo, de fato conseguiu parar com essa mentalidade e esse complexo militar que existe nos Estados Unidos de se meter numa guerra grande a cada 10 anos. De toda forma, ficou essa herança. A esperança substituída pela felicidade, por uma coisa mais imediata, e o medo substituído pelo intolerável. Nós não sabemos exatamente o que nós queremos, mas nós queremos agora e nós queremos eliminar isso e aquilo outro. Nós podemos achar pautas mais óbvias aqui no Brasil, por exemplo, quando nós não toleramos uma pessoa que defende a criação de um partido nazista. Acho que a gente pode entrar num consenso sobre isso. Nós não toleramos um governo que cerceia a nossa liberdade de expressão, e a gente pode encontrar em um ou outro candidato essa visão. Nós não toleramos a fome, também podemos encontrar isso. Nós não toleramos a desigualdade social, e aí a gente começa a encontrar algumas diferenças entre os candidatos. Talvez nós não saibamos o que nós vamos criar daqui pra frente, mas pensar em termos de felicidade, de viver o presente, tal qual o Brasil é, sem promessas impossíveis, mas o que dá para ser feito agora, e aquilo que nós não toleramos de nenhum jeito, que precisa ser mudado para ontem. Talvez seja um jeito de acabar com essa política baseada em esperança. Isso envolve um exercício bastante sóbrio, é claro, porque se você está disposto a isso, você também tem que aceitar quando o candidato faz propostas mais modestas. Será que você está pronto para isso? Perceba agora, depois de ter gravado o vídeo, que a felicidade em oposição à esperança também pode ser referente à participação direta na política, né? Uma democracia mais participativa. Ao invés de a gente ficar pensando nos nossos representantes eleitos a cada 2 anos ou a cada 4 anos no cenário nacional, a gente pensa um pouco em como a gente pode participar diretamente em conselhos municipais, em eleições de conselheiro tutelar, por exemplo, coisas mais diretas. Participação direta do cidadão na política. Essa é a felicidade, é você viver a sua ação, é você se sentir autônomo, é saber que você faz parte de alguma coisa. Na vida em comunidade, ou mesmo na escola. Quantas vezes você participou da reunião da escola do seu bairro, mesmo não sendo pai de nenhum aluno? Fazer parte de uma comunidade é isso, participação direta. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Voltando aqui para gravar no dia seguinte, com uma roupa um pouco diferente, eu quase nunca faço isso, mas acho que esse vídeo pedia. Até para esclarecer algumas coisas, tanto das inspirações, das referências, e também para fazer aquele apelo final que todo vídeo precisa ter, e a despedida, né, que acho que é necessário. Primeiro reconhecer que a ideia da Pandora como uma figura que
ainda mantém algo negativo na caixa não é minha, não é uma ideia, uma sagacidade, uma originalidade minha. Eu percebi isso, fui me comunicado pela primeira vez pelo professor Alexandre Souza, um professor da rede estadual de ensino, professor de filosofia, mostrando que as nossas escolas públicas ainda têm pessoas muito inteligentes e capazes aí, por mais que elas sejam desmerecidas no meio do caminho. E também sobre os tais filósofos rebeldes, né, que o Pierre Raoui menciona na sua tese, né? No caso, o Derrida, que menciona o conceito de felicidade do Spinoza. Então são dois filósofos aí, né? Derrida, francês contemporâneo do século XX, e o Spinoza, já mais da era do Hobbes, né? Século XVI. Também para falar um pouco sobre a questão da felicidade, que não é uma coisa simples assim, de largar a esperança em busca da felicidade, como no nosso âmbito mais privado, que é claro que é positivo ter esperança na nossa vida pessoal, é mais pensando em matéria de política, né? O seu ser político ter mais felicidade e pensar no intolerável do que pensar a política através da esperança e do medo. Então acho que cabe esse esclarecimento. Até porque seria uma hipocrisia, porque eu mesmo sou cheio de esperanças, sou cheio de vontade de acreditar em alguma coisa, como naquele vídeo do Lucas do Lucas Inutilismo, que fala sobre a necessidade de acreditar. Eu acho que eu me identifiquei muito com ele, e muito de vocês talvez tenham identificado. Mas enfim, eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixa de se inscrever, dá uma chance para os vídeos favoritos do canal, que é uma playlist que eu vou colocar aqui no final, e também é a primeira que aparece ali quando você entra na página do Que História é Essa? Mas enfim, sem nada mais a dizer, eu sou o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, este é o canal Que História é Essa? Até a próxima e tchau.